O nosso mano Gil tá deitado fingindo sono pesado quando uma loira de vestido preto colado entra no quarto chamando de irmãozinho. A gata já chega na maldade sentando na beirada da cama com aquele olhar fixo e sedutor. A loira manda o garoto parar de encenação, porque sacou tudo logo de cara. Uma morena de blusa vermelha brota do nada e concorda com a parceira alisando o nosso herói sem dó nenhuma. Quem resiste num cenário bom desse? O Gil deitado na cama exibe aquele shape trincado de dar inveja na rapaziada fraca. As duas beldades deitam por cima do peito do cara aproveitando um momento relaxante. O moleque tirou a sorte grande nessa vida louca. A parada esquenta e a morena dá um beijo na bochecha do Gil pedindo pra ele acordar de vez. O garoto fica todo corado com a situação e não consegue nem abrir os dois olhos direito. Quem reclamaria de um luxo desse aí? O menino pensa maravilhado de onde surgiu tanta mulher bonita na vida dele e acredita estar vivendo um sonho espetacular. Do nada, uma língua nojenta de monstro lambe a cara dele e quebra todo o clima bom da sedução. O Gil sente aquela parada bizarra demais de tão real e abre os dois olhos num susto total. O sonho bom virou um pesadelo gelado na mente dele que acorda suando frio e apavorado no meio da escuridão do quarto vazio. O bicho escroto continua lambendo o rosto do cara com uma língua comprida e cheia de gosma pegajosa. Gil tenta empurrar a fera pedindo pra parar com essa nojeira toda que tá rolando na cara dele de um jeito insano. De repente o Gil arregala os olhos e percebe que o bagulho não era sonho, coisa nenhuma, e o perigo é real demais. O moleque entra em choque absoluto vendo que o pesadelo tomou conta da situação sem dar chance de fuga. Um monstro tenebroso e grande parte pra cima do Gil, com as presas afiadas querendo estraçalhar tudo pela frente. O bicho avança com os olhos vermelhos brilhando na sombra e o nosso protagonista tenta se defender muito. A fera enorme chega perto demais, babando em cima do Gil, que grita pro bicho manter a distância o quanto antes. O clima pesou total e a sobrevivência do mano virou a única coisa que importa nessa hora de sufoco brabo. O nosso Gil deita na terra suja e manda o papo reto pro monstro, avisando que não vai ser janta de bicho feio hoje não. O moleque junta muita coragem no peito e grita mandando a fera ficar bem longe dele. O herói acerta um golpe forte para afastar a criatura asquerosa e mete o pé na estrada poeirenta correndo muito. Na cabeça dele ele reflete que se chama Gil e é só um sobrevivente ferrado nesse apocalipse. Correndo da morte certa, o moleque lembra que só veio nesse terreno deserto maldito para tentar achar um pouco de comida e talvez alguma sucata velha para salvar o dia. Mano do céu, que fase tenebrosa para buscar sustento. A ironia pesa demais na mente, porque o mano Gil estava muito exausto da rotina e só parou para tirar um descanso merecido. Ele nunca imaginou que esse cochilo rápido fosse virar essa corrida macabra pela vida. O sufoco é gigantesco e o Gil joga os pulmões para fora tentando manter a distância da fera maldita. Ele corre respirando pesado e suando frio nesse deserto assustador, rezando para não ser a janta do monstrão. Correndo da fera, o Gil respira aliviado porque a hiena mutante não era tão forte assim. Se fosse um bicho mais bruto, o nosso mano já tinha virado churrasco no meio desse deserto escaldante e sombrio da pior morte. O moleque para no meio do caminho respirando super pesado e olha para trás com medo. Ele sente um alívio gigante, percebendo que finalmente conseguiu despistar aquela aberração maldita e nojenta que queria o sangue dele. Gil encara o horizonte triste e pensa que o mundo sombrio onde ele acordou agora não passa de uma realidade destruída e bizarra. A visão da cidade em pedaços assusta a mente do cara que não entende o tamanho da farsa. Sem achar nada de útil na Terra, o mano decide voltar pro posto avançado 400 e com as 4 mãos vazias mesmo. Aquele lugar é um buraco infernal e feio de morar, mas ainda é bem melhor do que cair morto ali fora. O garoto caminha pesado por quase 3 quilômetros de pura ruína, cinza e sombria. Ele finalmente chega na frente de um abrigo subterrâneo de aparência bem discreta que o malandro costuma chamar de base de operações. O Gil para vivo na porta do abrigo, quatro iluminado por luz azul. O garoto olha o portão blindado, sabendo que a lata velha é o único lugar seguro para não virar janta de bicho feio na noite escura da rua. O garoto avisa que a aparência do muro engana muito por ser toda humilde.
Nosso malandro manja que lá no fundo da toca existe muita coisa útil e moderna de verdade para garantir a vida mansa num mundo perigoso igual esse. A visão do interior revela um espaço grandioso e super moderno com máquinas gigantes brilhando em tom azul. O contraste da miséria que rola lá fora com a riqueza absurda dessa base subterrânea impressiona a mente do peão. O robô surge feliz e logo chama Gil de mestre com empolgação de sobra. O assistente voador flutua no ar azulado e festeja o fato de que o nosso guerreiro sobreviveu à rua suja e voltou inteiro para sua base chique e segura. O pequeno Seth, que trampa de parceiro do Gil, surge como um doguinho todo alegre. Ter um brother mecânico animado alivia demais a tensão chata de ter quase virado pedaço de churrasco fácil na boca daquele bicho louco. Gil corta o barato do robô e manda a Lata parar com essa festa boba, porque ele só saiu de casa por meio-dia no máximo. O moleque confirma pra gente que esse pequeno Seth aí é o mero assistente oficial do abrigo dele. O nosso herói caminha pelo corredor escuro, cheio de tela gigante brilhando no fundo da sala fechada. O Gil tira aquela onda bonita, assumindo logo que ele próprio é o grande administrador que manda nesse lugar maneiro. Sendo o chefe supremo da parada, o moleque sente o peso pesado de restaurar a civilização inteira na mão nua. Na pior das hipóteses, a meta real dele vira sobreviver inteiro nesse deserto cabuloso, lotado de perigo ruim. A parte maravilhosa dessa vida de burocrata é que o nosso Gil não precisa lutar ou dar murro lá fora na rua perigosa e suja. Ficar seguro atrás da mesa, longe da pancadaria louca e sangrenta, é um luxo raro pra caramba. Mas nem tudo é festa, porque seu líder do abrigo também cobra uma carga alta de muita responsabilidade pesada na mente. O Gil senta na frente do teclado do computador com um olhar sério para encarar esse trampo todo. O gênio usa o sinal de internet da Terra e convoca os otários para varrer o lixo do mundo de graça. O Gil tá reencarnado tem 5 meses e acha a farsa perfeitamente armada para viver feito imperador preguiçoso. O garoto bate firme no teclado, ativando o sistema que vai fisgar os viciados de longe. A tela emite luz, refletindo no sorriso do chefe golpista, com a mente pronta para o projeto perigoso, focado em colher lucro da rede. O nosso chefe joga a isca na rede, mandando aquela pergunta braba sobre um jogo virtual que imita a vida real de um jeito muito perfeito. A propaganda enganosa rola solta na tela azul, pronta para pegar o gado. A galera no fórum de bate-papo racha o bico de rir do anúncio bizarro e chama o cara de maluco sem noção nenhuma. Os nerdões da internet duvidam do projeto e acham que o malandro fumou poeira radiativa velha. Lá na Terra, um loirinho no quarto dele acha que o sujeito viajandão jogou tempo demais no escuro. O menino crava rindo que se uma tecnologia dessa fosse real de verdade, os militares já teriam roubado ela logo. O loirinho mete a mão no teclado e digita rápido rindo da cara do criador do post. Ele tenta zoar a postagem achando que é só mais um doido varrido inventando história de tecnologia futurista na rede. De repente o moleque arregala os olhos tomando um baita susto na frente do monitor. O sorriso de deboche some na mesma hora e dá lugar a uma cara de choque total com a resposta que brotou do nada ali. O nosso Gil manda um link sinistro direto no chat da rapaziada e deixa o bagulho armado. A notificação pisca chamando a atenção de todo mundo que tava ali só na zoação barata do grupo de internet chato. Um mar de código azul digital chove na tela no estilo daquele filme famoso de hacker. A invasão tecnológica mostra que o sistema do Gil é avançado pra caramba e não é brincadeira de criança mimada não. De volta no abrigo escuro, o Gil fica sentado na cadeira de patrão observando as telas azuis brilhantes. O cenário de base cibernética secreta deixa o moleque com postura de vilão calculista na escuridão. O Gil cruza os braços tranquilo e pensa que a isca já está lançada na rede sem muito esforço. Ele reflete de boa que agora só os mais curiosos e corajosos de verdade vão tentar clicar nesse link perigoso. O Gil joga a rede armada para pescar 40 jogadores inocentes da Terra para essa terra de poeira ruim. A isca do malandro exibe as gatinhas táticas muito lindas para fisgar o gado de bobeira ali na hora mesmo. O sorriso no rosto do malandro mostra que ele manja tudo de enganar a rapaziada nerd da internet. Ele tem total certeza que esse pacote cheio de novidades chamativas vai capturar os corações fáceis da galera.
A tela azul do sistema avisa que a missão complexa foi um sucesso gigante na base. O garoto recebe de prêmio 40 capacetes e umas incubadoras de clone para começar o plano sinistro dele de forma perfeita. O moleque respira fundo, sentindo o peso da vitória cair nos ombros cansados. Ele comemora que finalmente conseguiu botar o plano para rodar depois de passar 5 meses inteiros comendo pão amassado por ali. O mano lembra do dia de glória na firma onde fechou um negócio gigante de encher o bolso de grana fácil. Ele estava na balada chique de terno e bebendo vinho caro para comemorar a vitória ao lado das minas. No meio da farra boa, o peito do executivo aperta de um jeito cabuloso e a respiração falha na hora. A dor bate rasgando a carne dele que amassa a camisa do terno no desespero de tentar puxar um ar para a vida. Um zumbido agudo fura o ouvido do Gil e a mente dele vira uma bagunça completa, de repente. O malandro perde a consciência no meio da luz forte da festa e capota duro, perdendo o controle de tudo lá no salão. O cenário corta para o pesadelo puro e o Gil acorda no futuro, sentindo a cabeça estourar de tanta dor física. O moleque range os dentes, suando frio na agonia de despertar nesse mundo cruel, cheio de sofrimento. O olho do cara abre de supetão, encarando a luz suja dessa nova realidade macabra de vez mesmo. A viagem mortal entre a festa chique e a miséria radioativa bateu pesada na conta do nosso administrador genial aí. O Gil acorda no meio do lixo e percebe que viajou no espaço direto para um fim de mundo cabuloso mesmo. O mano encara a cidade toda destruída, achando tudo bizarro demais para ser verdade naquela hora de sufoco cego. Na mente do moleque, a emissora de TV jogou ele num cenário maluco de filme para gravar um programa falso. Ele corre suando, achando que os câmeras estão escondidos nas pedras, pegando os melhores ângulos da queda. Pensando ser pegadinha chata, o nosso herói mete o pé correndo igual louco para fugir daquele buraco rápido. O problema enorme é que o deserto amaldiçoado era muito maior do que ele podia imaginar naquela corrida. A corrida cega castiga a bota do garoto, que gasta fôlego à toa na pista falsa, achando ser programa bobo de televisão ali. Uma poça de água suja surge na terra seca, quebrando o ritmo acelerado da fuga, sem rumo certo. Parado na poça, o Gil toma um baita susto olhando o próprio reflexo tremido na água, barrenta e feia do chão. A ficha começa a cair pesado, revelando que o bagulho é real, e a cara dele mudou por completo nessa vida nova. O nosso Gil saca na hora que ganhou um corpo totalmente diferente e uma identidade trocada nesse mundo feio. A ficha do garoto cai pesado, percebendo que a rotina mansa de vendedor ficou para trás na lama suja da miséria. Para piorar a situação ruim, o zumbido agudo e chato ataca a cabeça do nosso herói de novo sem pena nenhuma. O malandro coloca a mão no rosto, sentindo a mente fritar de tanta dor no meio daquele deserto morto e tenebroso. Quando o moleque pensa em desmaiar de dor na terra seca, uma tela holográfica azul brota na cara dele no susto. O painel virtual todo iluminado chega quebrando o clima pesado e tenso de morte daquele cenário de ruínas. O painel luminoso saúda o Gil como o novo comandante daquele mundo abandonado. O moleque fica sem entender a farsa de virar o grande chefe num deserto, fétido e lotado de lixo velho para todo lado que ele olha agora. Gil aceita o destino triste e caminha esgotado pela terra morta e escura. A barriga do nosso mano ronca forte, cobrando a janta, já que ele não comeu nada o dia inteirinho. A garganta seca arde sem um pingo de água pura. O Gil caminha pela rua toda destruída e vazia, focado em achar comida de qualquer jeito. O moleque pensa que a única escola de sobrevivência dele foi assistir muito programa irreal na televisão da sala dele. Para surpresa gigante do nosso herói, ele tromba com um acampamento cheio de gente viva no meio daquele lixo. O letreiro do lugar indica ser uma vila de sobreviventes da Rua Velha para ele tentar a própria sorte. Gil para na frente da grade de arame grosso e observa o movimento da galera lá dentro do abrigo. O moleque decide que vai tentar descolar alguma comida por ali mesmo para matar a fome sinistra da barriga dele. Aproveitando a chance de estar perto de pessoas, o cara planeja trocar uma ideia mansa com o povo daquele lugar. A intenção do Gil é perguntar com cuidado em que mundo bizarro ele foi cair de paraquedas dessa vez. Do nada, o perigo bate nas costas
e um cano de arma gelado encosta pesado na orelha direita do nosso herói. Uma voz grossa manda ele afastar a mão devagar, e exige saber para qual facção o novato estranho trabalha ali. O Gil saca na hora que entende tudo que o velho fala e consegue até responder na mesma língua sem esforço. O choque é grande demais porque o humano esperava qualquer coisa, menos essa facilidade bizarra de comunicação nesse lugar. O Gil se vira de mansinho com a arma apontada para a cara e mete aquele sorriso de nervoso para desarmar a situação feia. Ele tenta explicar que só passou por ali para pedir uma informação básica e seguir viagem na paz de Deus. Sem ter muita paciência para o papo furado do nosso protagonista, o maluco puxa o gatilho da arma sem dó nenhuma. Um clarão amarelo corta o ar passando de raspão e deixando o Gil em estado de alerta máximo total, agora mesmo ali. O tiro passa direto perto da cabeça do moleque que sente o calor do projétil zunindo igual uma abelha nervosa. O susto é tão gigante que o herói percebe na hora que o pessoal da vila não tá pra brincadeira com ninguém lá. Com o brilho do disparo rasgando o espaço entre os dois, o Gil vê a poeira subir quando o estrondo do tiro ecoa forte. O corpo de um urso mutante caiu no impacto do tiro enquanto o nosso protagonista tenta calcular o próximo movimento rápido. O velho manda o Gil calar a boca e acompanhar o grupo pra dentro da vila sem nem pensar em reclamar da vida. O nosso herói obedece na manha, sentindo que o destino dele tá selado nesse lugar esquisito, lotado de gente armada até os dentes. Eles passam por uma carcaça monstruosa aberta no chão, enquanto o veterano solta que aquele bicho ali é só um aviso básico. O Gil fica com os olhos arregalados, sacando que a fauna local não quer conversa, quer jantar humano mesmo. O moleque reflete na mente que o medo é o sentimento que manda no pedaço e que a sobrevivência ali exige nervos de aço. A inocência do Gil foi deixada na porta daquele mundo cruel que engole os fracos sem nem ter dó de mastigar. A visão do passado mostra uma explosão nuclear gigantesca consumindo tudo e transformando o planeta em cinzas e poeira radioativa. Aquele cogumelo mortal marcou o fim da paz e o começo desse pesadelo sem fim que virou o novo lar dele. A cena fecha com as bestas mutantes de dentes afiados prontas pro bote final contra qualquer um que der mole por ali. O Gil percebe que a cada segundo a vida dele vale menos que nada nesse ambiente insano e altamente letal para todos. O tempo voa cruel nesse mundo, e a vida segue na marra com os caras patrulhando a área num veículo velho e enferrujado. 5 meses passam voando enquanto o nosso Gil aprende a sobreviver na base do esforço e muita raça pura. O mano Gil agora encara o reflexo no espelho com um olhar bem mais cascudo de quem já viu muita desgraça feia. O moleque não é mais aquele novato bobo que chegou perdido, ele virou um sobrevivente sagaz e pronto para o combate. Sempre que ele volta para o abrigo depois de uma jornada tensa nas ruínas, a vontade de descansar é um desejo gigante. O Gil sente que o próprio corpo pede socorro depois de tanto perrengue acumulado nessas andanças perigosas pelo deserto. As torres destruídas da cidade morta se erguem feito monumentos de uma era que não existe mais para ninguém ali. O Gil caminha sozinho entre os escombros, sentindo o peso do silêncio sinistro que domina esse lugar esquecido por Deus. Chegando na frente da estrutura massiva, ele para e observa o concreto rachado que ainda esconde segredos da civilização antiga. É ali no meio desse cenário cinzento que o Gil busca força para encarar mais um dia de luta insana. O Gil sente o cérebro fritar com um ruído estridente e insuportável, invadindo os pensamentos dele agora mesmo. O moleque fica tonto e tenta manter o equilíbrio no meio dessa dor aguda e muito profunda que ele sente. O som estranho parece vir de algum lugar escondido nas paredes da base secreta, onde o Gil tenta se esconder. Ele se aproxima com cautela total, querendo entender que mistério é esse que está rolando dentro da própria casa dele. O Gil caminha pelo corredor escuro, percebendo que o barulho está ficando mais intenso à medida que ele chega perto. O clima pesa e a desconfiança domina o humano, que saca que algo muito estranho está acontecendo no abrigo subterrâneo. Com o coração na mão, o Gil respira fundo e encara a porta blindada que emite aquele brilho azul de tecnologia. Ele sabe que a resposta para esse enigma perturbador está trancada do outro lado, esperando para ser revelada de vez.
O nosso herói para diante do portão e reflete que o mundo estranho lá fora está tentando invadir o refúgio seguro. Com a mão trêmula, ele se prepara para abrir o acesso e descobrir o perigo que se esconde atrás dessa barreira. Uma luz azul, intensa, surge diante do Gil, revelando uma energia estranha que ele ainda não conhece de verdade. O moleque sente o poder emanando do portão e fica paralisado, tentando entender a origem desse brilho bizarro. O Gil arregala o olho, tomado por uma surpresa total enquanto a luz reflete no olhar dele e deixa tudo azulado. O cara não acredita no que está vendo e sente que o mistério daquela base acaba de subir de nível. Estendendo a mão para o clarão, o Gil percebe que a radiação da energia é exatamente igual à que ele sentiu antes. O moleque saca que existe uma conexão direta entre o corpo dele e a tecnologia avançada daquela porta secreta. A luz se expande, criando um portal grandioso que deixa o caminho aberto para algo que ele nunca esperava encontrar por ali. O herói fica parado no meio do corredor, perguntando para si mesmo o que está acontecendo naquela estrutura. A fumaça começa a subir enquanto o Gil contempla o acesso liberado, com o coração batendo forte no peito do sobrevivente. Ele dá um passo à frente, pronto para encarar o que quer que esteja escondido dentro daquele setor proibido agora. O Gil toma um susto desgraçado, com uma sombra gigante brotando no corredor escuro do abrigo. O moleque gela na hora, achando que um monstro feio invadiu a base secreta para fazer o nosso guerreiro de janta fácil. A tensão some quando o robozinho flutuante sai da luz chamando o nosso malandro de mestre bonzinho. O Gil respira aliviado porque o perigo mortal era só a lata velha simpática, dando as boas-vindas para o novo chefe. O mascote mecânico cheio de graça avisa que o Gil virou o novo dono do posto avançado 404 de forma oficial. O moleque encara o pequeno assistente processando a loucura toda que acabou de escutar. Uma tela azul holográfica brilha na fuça do moleque, confirmando que ele subiu de nível, virando o grande mestre do jogo. O nosso guerreiro fica bolado, sem acreditar na promoção surpresa bizarra que caiu no seu colo. Lendo as letrinhas brilhantes do sistema, o chefe questiona se a grande missão dele é reconstruir esse abrigo inteiro sozinho. A responsabilidade chata cai nos ombros do malandro que só queria ter uma vida bem mansa. O robozinho de lata fala manso com o Gil e se apresenta como o assistente oficial do posto 404. O nosso malandro encara uma carta azul brilhante flutuando na tela holográfica sem entender nada do assunto. A lata voadora projeta um globo gigante brilhante mostrando o planeta Terra de forma perfeita. O robozinho esperto conta que existe um esquema muito louco para invocar os humanos reais para trabalharem nessa poeira suja. O nosso Gil aponta o dedo para a cara assustado sem acreditar no poder absoluto que caiu bem no colo dele do nada. O moleque questiona a lata velha se ele tem mesmo essa moral toda para trazer os otários da Terra para cá. Um globo amarelo gigante brilha iluminando as ruínas destruídas dessa cidade morta, que precisa demais de um resgate urgente. O esquema é usar os jogadores viciados como peões grátis para limpar o lixo do mundo inteiro. A genialidade da parada é que o gado vindo lá da Terra vai usar avatares perfeitos de energia pura para rodar pelo deserto ruim. Desse jeito aí não existe risco de morte nenhuma, e a peãozada trampa na maior paz do mundo. O malandro do Gil tá com a faca e o queijo na mão, podendo escolher a dedo qual otário da Terra vai receber esse convite VIP. Sensacional pro jogo falso, a malandragem rola solta na tela, armando um grande golpe. O sistema envia um capacete virtual cabuloso direto para a cama da menina inocente de um jeito todo misterioso. A coitada acha que vai só curtir uma aventura massa sem imaginar a enrascada pesada que vai cair na hora. Um buraco azul de energia brilhante gira solto na cara da rapaziada, engolindo a alma do jogador direto pela rede. O nosso herói armou uma tecnologia absurda demais para sugar a força de trabalho lá do espaço infinito. A moça acorda num susto gigante, abrindo aquele olhão verde no meio da gosma, esquisita dentro do tanque nojentão. Imagina o pânico puro da garota percebendo que a brincadeira virou um pesadelo real de carne e osso total. A magia tecnológica braba faz a mente da mina conectar direto no tubo de ensaio do abrigo subterrâneo do Gil. O corpo clone da coitada acorda boiando na água verde e já tá pronto para ralar de graça pro nosso malandro. O sorriso de malandro do Gil brota fácil na cara dele, sacando a jogada de mestre que o destino armou.
O moleque sente o gosto doce da vitória pura, imaginando o império de graça que vai construir nas costas da galera. O mano cerra o punho cheio de moral e comemora que o universo finalmente mandou um atalho roubado para ele. O nosso herói festeja a sorte grande de parar de comer o pão amassado e virar o dono do jogo sem fazer esforço. Gil cruza os braços com marra de chefe e avisa para a Lata Velha que o nome de fábrica é chato demais para usar. O malandro batiza o robozinho flutuante de MKU para deixar o papo bem mais rápido nessa nova parceria oficial. O assistente mecânico levanta as mãozinhas curtas para o alto num nível absurdo de felicidade com o novo apelido. A Lata Velha se emociona de verdade porque ganhou uma identidade própria do mestre genial do abrigo escuro. A maquininha maluca entra num curto-circuito de pura alegria e roda frenética na frente do nosso herói assustado. O Gil fica sem entender a pane do sistema enquanto o mascote agradece, sem parar a chance de trampar pro patrão. O Gil dá um suspiro cansado ouvindo a Lata Velha falar com aquela voz de criança chorona do lado dele. O malandro estranha o tom infantil do robô assistente e acha essa configuração uma bizarrice total no meio do lixo. O sorriso safado volta pro rosto do nosso herói, quando a ficha cai sobre o tamanho do poder que ele tem agora. O cara saca que vai usar a peãozada para sobreviver e ainda sonha em achar um jeito de voltar pro seu mundo. A tela azul holográfica pisca na cara do malandro, mandando a primeira missão braba do sistema para ele resolver. O objetivo do jogo é enganar 4 otários para criar os avatares e ganhar uma recompensa muito insana ali. O cenário corta de volta lá pro mundo antigo do Gil e mostra um alojamento masculino de universidade na calada da noite. A rapaziada descansa na paz sem imaginar o esquema sinistro que tá rolando na tela do computador. O loirinho do fórum senta na frente do monitor brilhante no quarto escuro e toma um susto lendo o convite falso do Gil. O moleque fica bolado, duvidando que um jogo de realidade virtual tão perfeito possa existir mesmo. O loirinho lê a postagem do administrador sobre o jogo novo direto no grupo. O malandro, como eu e vocês vemos, duvida da promessa de realismo e já quer testar para ver se a parada é boa de verdade mesmo. Com a cara iluminada pela tela azul, o otário digita igual louco, perguntando se esse bagulho imersivo é real mesmo ou só propaganda furada. Ele quer arrancar qualquer detalhe suspeito e morder essa isca. O cenário muda de volta para o deserto destruído, mostrando o nosso herói genial digitando com pressa nos teclados do abrigo. O Gil não perde um segundo sequer e manda a lábia de mestre para pescar o peixe. O dedo do Gil clica no mouse com precisão, confirmando o envio da armadilha virtual para o moleque. O novato ameaça rastrear a máquina do chefe caso o arquivo enviado seja um vírus muito perigoso e destruidor. Na tela do fórum, a mensagem final do Gil aprova o acesso do jogador arrogante. O nosso parceiro de abrigo sorri sabendo que o gado acabou de cair no conto do vigário e vai ralar muito na poeira de graça. O loirinho arregala o olho de um jeito cabuloso, duvidando muito da promessa ousada do nosso Gil. O malandro fica pensando se existe mesmo um mundo virtual tão brabo que possa entregar esse realismo absoluto e total. A mente do moleque viaja longe, imaginando que se a parada for real, as fantasias mais malucas dele podem ganhar vida solta. Ele sonha de olhos abertos com as garotas virtuais saltando direto da tela do computador. A ilusão do garoto mostra ele forte e cercado de mina gata, chamando o otário de marido com o maior carinho do mundo. A mulherada oferece massagem boa e comida na boca do falso herói que já tá babando no teclado. O gado universitário bate a mão forte na mesa e decide entrar de cabeça nessa furada sem pensar 2 vezes na vida. O maluco jura que não tem nada a perder abraçando o mistério total dessa proposta muito cabulosa. A isca foi fisgada de vez quando o loiro clica no botão de jogar para testar o nível insano de realismo dessa brincadeira. O nosso herói Gil acaba de ganhar o seu primeiro escravo de graça e o plano roda perfeito. O loirinho mal aperta o botão na tela e uma luz azul braba cheia de energia toma conta do quarto todo. A magia louca do sistema começa a puxar a mente do otário para o mundo destruído que o Gil comanda agora. Do nada, um capacete irado gruda na cabeça do moleque que solta um grito gigante de puro susto na hora. Ele fica doido sem entender que tecnologia absurda é essa que o administrador misterioso mandou para ele.
O impacto do equipamento pesado joga o corpo magrelo do gado direto para o chão de um jeito muito patético. O tombo nas costas arranca um gemido de dor do garoto que achou que a brincadeira seria totalmente mansa. Pela viseira brilhante, o olho do novato brilha gigante, refletindo um cenário absurdo que ele nunca viu. O choque de realidade bate pesado, mostrando para o recruta que o bagulho é de outro mundo e não é só enfeite. A mente do otário é engolida de vez por um portal azul giratório que puxa o maluco para o nosso servidor. O recruta questiona em choque se o jogo bizarro finalmente começou e a escravidão digital entra em cena. O loirinho iludido levanta o punho e abre um sorriso gigante de orelha, a orelha com o capacete na cabeça. O gado grita animado que vai virar o maior pegador do pedaço e encontrar as gatinhas virtuais dele, já imaginando um harém. Thompson, o loirinho iludido, entra em desespero e grita segurando o capacete irado na cabeça. O otário já estava sem as calças, pronto para a festa, quando o sistema avisa que ele precisa esperar 3 dias para jogar de fato. A gritaria do Thompson acorda os parceiros do alojamento no meio da madrugada escura. A rapaziada descobre a intenção safada do moleque e invade o quarto dele com tudo para roubar o equipamento maneiríssimo. A confusão rola solta no escuro, com os moleques brigando feio pelo controle do capacete virtual. O Thompson tenta defender o seu tesouro sagrado, enquanto a galera puxa o bagulho para tentar dar uma espiadinha. Lá no mundo destruído, nosso herói genial assiste a toda essa bagunça patética direto das suas telas. O Gil fica de boa na cadeira dele, só esperando o tempo certo para puxar esses novos otários pro deserto. A tela do fórum lota de mensagens com a galera surtando sobre o jogo misterioso que o nosso Gil mandou. Os otários estão todos empolgados e curiosos com a novidade, sem ter noção da escravidão que os aguarda, viu galera? O nosso herói Gil relaxa na cadeira dele bem de boa enquanto confere o painel de controle do sistema do abrigo. Ele conversa com o robô MKU sobre o período de 3 dias que essa rapaziada vai ter que aguardar no escuro. A mente de mestre do Gil revela que esse tempo de espera serve para que os corpos dos clones fiquem prontinhos. O esquema é perfeito porque o sistema trabalha sem parar enquanto os jogadores iludidos morrem de ansiedade. A imagem exibe o clone virtual da garota gata, sincronizando os dados em quase 80% de progresso. A conexão da alma da menina com esse novo corpo artificial vai ser total para ela ralar bastante no nosso lugar. Os 3 dias de enrolação finalmente passam voando e a tela do fórum volta a ferver com os 4 escolhidos. Essa galerinha selecionada a dedo já está preparada para invadir o servidor e virar a mão de obra do nosso Gil. O Gil sorri de canto, revelando que usou a lábia de jogo super realista só para pescar a rapaziada. O nosso grande malandro assume que a mentira braba foi bem necessária para atrair as novas cobaias direto para cá. Cruzando os braços na cadeira, o Gil se questiona que desculpa vai dar para os novos otários que estão chegando da Terra agora. O nosso herói saca, na hora que precisa inventar uma história muito boa para justificar tudo. Como um grande e verdadeiro mestre do crime, o Gil avisa pro MKU que vai criar um teatro perfeito para enganar todo mundo. Ele manda o robô arrumar o site oficial para deixar a armadilha com cara de um jogo real mesmo. A ideia genial do nosso Gil é vender um mundo destruído, onde essa rapaziada vai atuar como grandes sobreviventes valentes. A missão falsa para eles é reconstruir tudo enquanto o chefe folgado colhe os bons frutos. A fofoquinha desse joguinho falso chegou longe e tem uma garota muito famosa da internet pronta para testar a novidade. A mina iludida avisa os fãs que vai transmitir a partida ao vivo. Viram só, meus parceiros. O tapado do Thompson surta de alegria no quarto escuro porque o relógio zerou a contagem. O otário se prepara para invadir o servidor achando que vai viver o maior sonho da vida dele sem saber do perigo. O Gil decide que é hora de capotar e manda o robô otimizar os textos para enganar os novatos direitinho. O nosso malandro vai dormir na maior paz enquanto a inteligência artificial trabalha no turno dele. Antes de puxar o ronco pesado, o Gil vira para a lata velha e lança dúvidas sobre do que essa peãozada é feita de verdade. O assistente voador fica confuso tentando processar a pergunta do chefe do abrigo. O mascote responde na lata que os clones virtuais usam uma porção da biomassa nojenta que sobrou nesse mundo destruído. O Gil saca que a rapaziada vai ganhar uma carcaça biológica pronta para sofrer muito. A tela azul mostra que os novatos chegam muito fracos no nível 0 total.
O Gil cruza os braços torcendo para que essa manada de gado siga todas as regras e lute pelo império falso dele, viu? Meu Gil olha para os avatares no tabuleiro e decide focar no treinamento desses 4 novatos primeiro. O mestre do abrigo sabe que lidar com muita gente agora pode dar um ruim gigante e estragar o esquema todo. O robô concorda com a visão do chefe e avisa que pescar essa quantidade de gado já serviu para fechar a primeira missão oficial. A lata voadora libera a recompensa braba que o sistema guardou para o malandro. A telinha azul brilhante surge bem na frente do nosso herói, avisando que o trabalho foi feito com sucesso. O prêmio misterioso do administrador é um colete à prova de balas de nanotecnologia supermoderno. O Gil levanta a sobrancelha impressionado com o nível do equipamento que acabou de ganhar totalmente de graça. O malandro não perde tempo e já clica no botão para resgatar essa proteção absurda para o seu corpo. A armadura tecnológica surge brilhando e se ajusta colada no peito do nosso sobrevivente de um jeito muito insano. O chefe do pedaço curte demais o visual novo e agora está blindado contra qualquer ameaça ruim. Gil lê a descrição da armadura roubada e comemora que agora os rolês no deserto vão ser muito mais tranquilos. O malandro sabe que a vida lá fora é brutal e qualquer defesa extra vale peso de ouro puro. Além desse colete brabo, o sistema ainda liberou uma caixa misteriosa de novato para deixar o chefe mais forte. A tela projeta um cubo azul brilhante que promete guardar vários tesouros escondidos lá dentro. O robô parceiro mostra que o prêmio pode ser desde remédio básico e armas de fogo normais até umas paradas avançadas de genética pura. A sorte está lançada e o Gil pode tirar a sorte grande de ficar invencível. O nosso herói coça o queixo bolado, na dúvida se gasta logo os pontos para abrir a caixa surpresa ou guarda tudo. O malandro pensa se vale a pena economizar 100 moedas para garantir um prêmio gigantesco. O dilema do chefe é cortado quando a lata velha avisa que chegou uma baita atualização nova no sistema do abrigo. O Gil toma um susto e já fica esperto querendo saber qual é a próxima loucura desse jogo. A telinha do mestre sobe na cara do Gil com mais uma novidade braba do sistema para lascar o chefe. O bagulho manda extrair uma substância ativa bizarra e armar um gerador antes que a galera entre no jogo, viu? O nosso herói dá um grito de indignação total, lendo que a brincadeira custa absurdos, 100 pontos de recompensa. O Gil fica possesso com a facada do sistema que quer roubar a grana suada dele logo no começo do negócio. A lata velha voadora explica na maior calma do mundo que essa substância serve para reviver os jogadores caídos. Se o gado da terra morrer no deserto, o chefe vai precisar dessa poção mágica para trazer os caras de volta. O malandro muda de ideia rapidinho e bate as mãos tramando uma jogada de mestre muito ousada. O Gil decide largar a arma bolada de lado e torrar todos os pontos preciosos dele, abrindo um monte daquelas caixas surpresas. O mascote mecânico acata a ordem do patrão na hora e já libera o esquema todo. Uma estrutura gigante surge no meio da fumaça azul, mostrando que as famosas caixas de novato acabam de chegar no abrigo para salvar a pátria. A máquina maluca do sistema abre com uma fumaça gigante, criando o maior suspense no abrigo. O Gil e a lata velha ficam parados em silêncio absoluto, esperando um prêmio lendário pular da caixa agora mesmo. O nosso herói olha pro prêmio com uma cara de tacho absurda, sem acreditar no golpe baixo que sofreu. O grande malandro questiona se é essa porcaria mesmo que sai da famosa caixa misteriosa do jogo safado. O prêmio, que custou uma fortuna de pontos, são só uns pirulitos coloridos de vários sabores diferentes. Imagina a frustração do chefe torrando as moedas suadas para ganhar doce de criança no meio do deserto. O Gil pega o pirulito verde de maçã e decide provar essa miséria para ver se consola a tristeza no peito dele. O malandro chora as pitangas dizendo que o dia das crianças já passou faz muito tempo na vida. O nosso grande sobrevivente repara numa caixinha misteriosa jogada na mesa perto do doce e toma um baita susto. O olho do Gil arregala grandão com uma dúvida cruel, batendo forte sobre o que tá bem ali. O malandro do Gil pega o pedaço de papel dobrado na mesa com a maior desconfiança do mundo. O nosso herói torce o nariz bem desconfiado, achando que essa carta inútil é a quinta recompensa da caixa dele.
Lendo a mensagem esquisita, o chefe saca que o texto tá escrito num idioma nativo bem complicado. A sorte grande é que o nosso sobrevivente genial já estudou essa língua inteira nos últimos 4 meses. A carta deixada pelo antigo dono do abrigo tira muita onda com a cara de todos os jogadores iludidos. O safado anterior conta vantagem explicando como é fácil manipular essa manada de gado com um falso jogo. A raiva sobe na cabeça do nosso Gil e o olho dele brilha vermelho de puro ódio amassando a cartinha. O malandro surta total gritando que o antigo dono roubou uma caixa dele só para deixar essa piada ruim. Então a lata velha branca começa a suar frio vendo o mestre espumando de raiva daquele jeito tão absurdo. O mascote robótico tenta acalmar o nervosismo do parceiro, pedindo para o chefe respirar fundo e relaxar. Gil processa a genialidade do dono antigo que criou a invenção do capacete virtual. O cara armou todo esse teatro perfeito de jogo realista só para usar a galera da Terra como escravo de graça. O nosso malandro pergunta na moral se a lata velha conheceu esse antigo mestre muito genial. O robozinho responde todo triste que a memória de fábrica dele foi apagada logo quando a máquina religou nesse abrigo. O Gil avisa que o robô não tem culpa nenhuma de ter nascido sem as memórias antigas do sistema. O chefe pede para a máquina vasculhar os arquivos e achar qualquer pista útil que o malandro do passado deixou salvo. A inteligência artificial do mascote brilha com uma luz azul, forte, fazendo aquela busca pesada nos dados. O nosso assistente voador acha o diário antigo e já projeta todo o texto brilhante bem na cara do chefe. A história projetada relata que os donos da empresa fugiram para o centro do deserto, deixando tudo queimar no fogo. Os parceiros clonados sobreviveram na marra para aguentar a vida nesse mundo totalmente destruído. O robô explica que os monstros mutantes da superfície são uma ameaça gigante para a sobrevivência do abrigo. A lata avisa que os dados sumiram e falta muita informação braba sobre as armas antigas que os caras usavam. Gil analisa a situação e decide que não adianta esquentar a cabeça com o problema. Nosso malandro avisa que a rapaziada vai demorar um pouco para entrar no jogo e ele vai dar um pulo no acampamento rápido para checar. Então o mestre coloca o bilhete dentro da gaveta e já se arrumando todo para sair na missão solitária pelo deserto destruído. O parceiro robótico acompanha o chefe de perto e pergunta logo que horas o líder pretende voltar. Com o visual bolado e o casaco azul aberto, o malandro explica para a lata velha que a peãozada chega amanhã bem cedo. O Gil saca que não pode vacilar andando muito longe no mapa agora para não deixar o gado solto. O cenário lá fora é bizarro demais, com aqueles prédios destruídos e raízes gigantes engolindo tudo pela frente. O Gil precisa arranjar uns suprimentos urgentes nesse ferro velho, enorme antes dos otários chegarem. O nosso Gil avança na surdina pelo meio dos escombros da cidade destruída, tentando não virar lanche. O malandro saca de longe que o caminho para o acampamento está infestado de hiena bizarra morrendo de fome ali no meio. Imagina o pavor do moleque dando de cara com aquelas hienas mutantes cabulosas cheios de dentes afiados. As feras têm 2 cabeças prontas para rasgar a carne de qualquer maluco que passear de bobeira nesse fim de mundo. O rosto do nosso herói gela na mesma hora, sentindo que o disfarce perfeito acabou de ir pro ralo. O Gil entra em pânico total, suando frio e imaginando que os bichos nojentos acabaram de farejar o cheirinho do medo dele. O nosso herói Gil caminha tenso, segurando a lança de ferro, voltando pro acampamento provisório. O malandro percebe que uma matilha de hienas nojentas e mutantes está farejando presa fácil no deserto. A sorte grande do nosso sobrevivente é que o deserto sempre tem algum bicho morto sobrando pelo caminho. As hienas monstruosas caem matando numa carcaça e se distraem totalmente da presença do nosso chefe genial. Escondido atrás de uma pedra, o malandro sua frio pensando que essa é a chance de ouro para fugir de fininho. O moleque sabe que passar batido enquanto as feras comem é a jogada de mestre para não virar sobremesa. Mas a mente de sobrevivente do Gil muda de ideia rapidinho apertando o cabo da lança de metal. O nosso parceiro genial decide que caçar umas feras dessas pelo caminho não é uma má ideia para quem está explorando. O chefe do pedaço aperta a mão na arma e reflete que não pode ficar só na folga. O Gil acha sacanagem deixar os jogadores ralarem sozinhos e decide testar a força bruta desse corpo novo na prática contra as feras.
O nosso malandro analisa o cenário perigoso e lembra que o acampamento precisa de carne fresca para a peãozada comer. O plano absurdo é levar uns pedaços de carne mutante para alimentar os otários que vão chegar lá. Um monstro bizarro de garras afiadas aparece na escuridão mostrando o nível de perigo do deserto. Gil usa a lógica maluca de que uma carne mutante fresquinha não deve matar a rapaziada intoxicada. Ou será que mata? O Gil conclui que a carne das hienas mutantes de 3 cabeças serve direitinho para encher a pança da peãozada. O malandro sabe que o gado precisa de energia bruta para aguentar o tranco da construção da nossa base no deserto. A carnificina corre solta enquanto as hienas tentam arrancar um pedaço da mina que brotou no deserto cheio de barata. O Gil percebe que a realidade do nosso servidor é muito mais traumática do que qualquer sonho de otário iludido. O horror de ver uma loira se debatendo cheia de insetos nojentos subindo pela roupa é o pesadelo de qualquer um. O nosso chefe tira o chapéu para o sistema que não perdoa ninguém e entrega um trauma real para essa manada toda. O tempo voa no relógio do abrigo e o nosso herói enfim retorna para a base com o sol lá no alto. A contagem regressiva para o bando chegar tá quase batendo zero e o Gil tá pilhado para ver o desespero dessa galera logo. Faltam 2 minutos para esse bando de iludidos brotar de uma vez só no servidor da nossa lata velha robótica. O chefe do pedaço abre um sorriso de canto porque o plano para explorar esse pessoal tá rodando no modo automático. O nosso Gil descola um ferro velho brabo e leva direto pro tiozinho do lixo fazer a avaliação técnica. O malandro sabe que o material coletado no deserto vale um trocado importante para investir na estrutura do abrigo. O velho Charles analisa o metal com uma cara de poucos amigos enquanto negocia o preço com o Gil. O truta do nosso herói é calejado e sabe que todo recurso extra ajuda na sobrevivência da galera desse servidor. O Gil pergunta se o tiozinho tem alguma informação nova sobre os perigos reais que rodam por toda aquela área. O velho reclama que o clima está ficando cada vez mais hostil e o calor está subindo para níveis insuportáveis. O malandro escuta o conselho do Charles e já saca que a sobrevivência vai ser um jogo de resistência pesada. A temperatura ambiente está aumentando de um jeito muito suspeito e tudo indica que o tempo vai virar rápido. A conversa termina com o Gil preocupado com os desafios naturais que vão pegar de surpresa os jogadores iniciantes. O nosso chefe se prepara mentalmente para gerenciar mais esse caos que o sistema preparou para ele. O velho Charles avisa que o inverno chegou com tudo, e as criaturas mutantes estão ficando mais agressivas que nunca. O frio brabo transforma o mapa num campo de batalha constante, onde a lei do mais forte manda. Um urso monstro ataca as hienas famintas, mostrando que a cadeia alimentar desse servidor não perdoa nem os próprios monstros. O Gil olha para tudo aquilo e saca que os jogadores novatos não têm chance alguma de sobreviver. O nosso herói se vê no meio do vendaval encarando o perigo cara a cara e sentindo gelo na própria pele. Ele percebe que a natureza virou o maior inimigo da peãozada que está chegando agora para sofrer no jogo. O Gil conversa com o velho sobre o mapa da zona perigosa enquanto planeja a estratégia para coletar mais recursos. O malandro está focado em organizar a base para aguentar essa tempestade e lucrar muito em cima da galera. O Charles mostra para o chefe que os melhores lugares para achar comida estão sob controle das feras mais perigosas. O Gil escuta tudo com atenção máxima porque sabe que o lucro está logo ali se ele for bem sagaz agora. Sobreviventes, me digam o que acharam dessa história. Eu quero saber a sua opinião. Deixe sua opinião nos comentários, deixe seu like para ajudar o canal a chegar em mais pessoas como nós. O seu like é o combustível do canal para o canal continuar a trazer novas histórias. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Acompanhe o canal que sempre temos novas histórias.